Nova Crença, fomos reconhecidos oficialmente pelo governo federal. A que ponto nós chegamos, indígenas do Brasil, de ser reconhecido oficialmente pelo governo, né, desse Estado assassino, e porque foram décadas e décadas sem direito a ter voz, a mostrar o rosto, e vários processos de apagamentos. O genocídio acontece há séculos para nós povos indígenas, como acontece também para os afrodescendentes, temos consciência disso. São os apagamentos, são os sequestros, são as práticas desse sistema de impedir que você se autodeclare, sabemos que com a invasão, há pesquisadores que dizem que foram mais de 14 milhões de indígenas no território hoje chamado Brasil, mais de 1.000 nações exterminadas. Teve o período da ditadura também, que teve um número considerável, que foi até Marcelo Zelic, da Comissão da Verdade, que descobriu esses documentos que eles diziam já ter sido queimados e perdidos, e foram 8.000 indígenas mortos na época da ditadura. O último que nós temos aí do governo Lula e Dilma, 30 lideranças indígenas, e morrem indígenas todos os dias por inanição, por fome, ataque de pistoleiros, fazendeiros, e isso, infelizmente, não é mostrado, porque a grande mídia é o quarto poder e ela não está do lado, né, nosso. E nós, indígenas, estamos à margem da sociedade, ainda com uma invisibilidade muito grande. Hoje até tivemos demos um passo a mais com o invento da tecnologia, da informação. Chegou nas nossas comunidades indígenas, que é a internet, e essa internet vem nos dando voz, vem nos mostrando e fazendo com que nós possamos contar a nossa própria história. E esse genocídio não é dado só nas reservas indígenas, que eu chamo de campos de concentração de guerra, também nas periferias da cidade, porque muitos dos nossos tiveram seu território sequestrado, se perderam e são vistos como pardos nas periferias. Na verdade, o que identifica um pouco a sua história cultural é a forma como ele se relaciona com o meio que ele vive. E cultura é isso, cultura é que identifica um povo. É o conjunto de manifestações daquele povo, então. Como ele se alimenta, como ele cuida do espaço que ele vive, como ele se relaciona com a religião, com a dança, as expressões culturais. É isso que identifica um povo, não é o cabelo, não é a cor da pele. Hoje, nas periferias da cidade, não moram só negros, moram indígenas também. Mas, infelizmente, isso não é noticiado, isso não faz parte dos dados estatísticos, né? Porque esse sistema e essa cultura ocidental, ela se prende muito a essa questão de estatística. E não aparece nas estatísticas quantos indígenas moram na periferia. O movimento negro consegue isso por estar mais organizado, mais fundamentado. Tem pessoas mais preparadas para mostrar isso, para tornar visível, mesmo com muita luta. Mas é diferente da gente, que nós estamos distante das cidades e, além disso, impedidos, porque acho que vocês têm conhecimento que nós indígenas, nós somos, teve um período que é totalmente tutelado, mas hoje nós já saímos
Nós saímos porque nós resistimos e nós avançamos. Mas se dependêssemos dos governos, continuaríamos nas nossas reservas, sem poder mostrar nosso rosto, nem muito menos a nossa voz. Porque genocídio é apagamento da história de um povo. E vem com o etnocídio, vem com a educação que é implantada nas comunidades indígenas, vem com a saúde que é levada para as comunidades indígenas, que é uma saúde alopata, onde eles não respeitam os nossos conhecimentos tradicionais e nos enfiam goela dentro os seus antibióticos, suas drogas químicas que nos matam. Hoje nós morremos de diabetes, hoje nós morremos de hipertensão e morremos também porque comemos alimentação cheia de agrotóxicos. Se nós não temos mais território onde podemos plantar e podemos colher de forma natural e orgânica, são tantas nomenclaturas que dividem. Eu costumo dizer que não gosto de partido político, eu não gosto de religião e não gosto de futebol, porque divide. Eu não sou contra, mas eu não gosto de nada que divide, porque eu tenho entendimento que todas essas práticas são estratégias para separar as pessoas. E se separam, nós enfraquecemos. E nós fracos só servimos para massa de manobra. E isso é genocídio também. Tudo que é feito para enfraquecer, tudo que é feito para perdermos a essência, é genocídio, é matar. A morte, ela não se dá apenas com o corpo inerte caído ao chão. A morte pior é aquela que você não sabe quem você é, de onde você vem. Se eu não sei quem eu sou, não sei para onde eu vou. E o sistema faz isso. Ele torna as pessoas ocas. As escolas particulares hoje é para quem pode, são feitas para gestores. E as escolas públicas, elas só servem para transformar as pessoas em escravos. São ditos trabalhadores, porque a escravidão não acabou, só que as correntes mudaram. As correntes que é usado nos nossos pés e nossas mãos, elas mudaram. Não são mais as correntes literais, né, de ferro, e nos amordaçam de outras formas. Quando é que os movimentos sociais vão parar de disputar e unir para lutar, para viver com dignidade? Você falou muito bem dessa nossa cultura divisionista. Você imagina que dentro do que a gente considera movimento negro, quando a gente chama movimento negro, nós estamos falando quase que especificamente dos negros na cidade. Porque se você pensar a população quilombola, parece que é outro movimento. É como se os quilombolas não tivessem dentro dessa caracterização, da mesma maneira como devemos perceber a população indígena, embora esses três, vamos chamar de três, então eu vejo, eu estou obedecendo a lógica divisionista, quando a gente não percebe na elaboração cotidiana do movimento negro na cidade a problemática do povo negro no campo. E pelo fato de o centro político ser na cidade, e tanto a população quilombola quanto a população indígena não estar no centro da cidade, ela fica apagada no debate político. Esse é um processo, né, desgraçadamente histórico, e a gente precisa dar conta dele. Quando os europeus ocupam esse território, estupram o nosso povo originário, e depois traz para cá os africanos sequestrados, para estuprar esse povo também por 500 anos, eles estão inaugurando com esse ato a história da resistência contra os opressores históricos, dessa história oficial do 517 anos. Isso, se eu não for lembrar o que eu só aprendi na faculdade, quando um cara chamado Fernando Londonho, que é um professor da PUC de São Paulo,
fantástico, não sei se ele dá aula lá ainda, ele é chileno. E com ele eu aprendi uma coisa chamada história pré-colombiana. Para quem não conhece, mas vale a pena conhecer depois, que é toda a história da América, né? Que a gente na academia dá esse nome, né? É bem provável que há nomes bem mais interessantes e conceitos bem mais ricos do que esse, mas eu aprendi esse. Que é a rica, a radical história das sociedades e das civilizações na América antes da ocupação europeia. Riquíssima, a ponto de provocar um recalque tão profundo que os caras chegaram aqui e destruíram todas as cidades. 500 anos de genocídio e 17. Mas é também história de resistência, na mesma proporção, né? Do mesmo jeito que é duro, triste, radical e desgraçado, olhando do ponto de vista ao fato de que nós estamos aqui, reunidos em plena Coab 2 de Itaquera, trocando essa ideia, nós temos que falar, cara, nós somos foda também, né? Na mesma proporção, certo? 3/4 da história foi de escravidão. Foi esse período da história do Brasil que nós somos educados a apagar da memória, certo? A fingir que ele não existe e a viver a nossa vida como se isso não fizesse parte dela. O que é gravíssimo para a nossa vida hoje. Porque não é possível você imaginar a realidade de uma vida considerando que 3/4 dela foi de escravidão e você achar que está tudo bem e que não carrega nada disso com você. Não tem nenhuma racionalidade, nenhuma lógica nisso. Então, se eu tivesse que lembrar, e eu vou lembrar, o que nos provoca a pensar, um cara que vale a pena ler para quem gosta de procurar referências, o Francis Fanon, ele vai dizer que nós todos, resultados do estupro do sequestro histórico, nós todos, descendentes de africanos, somos africanos da diáspora. Sempre levando em consideração a consideração feita pela Yakui de que somos tanto afrodescendentes quanto índio-descendentes, né? Do ponto de vista da reivindicação histórica. Como é que eu faço com uma consciência formada por 400 anos numa escravidão? Escravidão que a gente não fala sobre ela, não pensa sobre ela, não leu sobre ela, não entendeu sobre ela. Nós resistimos, sobrevivemos. Aí depois dessa história toda, nós vamos construir uma sociedade fora da escravidão, e que, exatamente como a companheira aqui disse, ela só mudou a roupa, mas a lógica é a mesma. Não tem mais a corrente no pé, mas todas as instituições construídas no pós-abolição são só formas, maneiras de manter a mesma lógica da sociabilidade. Os pretos embaixo, os pobres embaixo, os indígenas embaixo, e os brancos ricos, herdeiros da Casa Grande em cima. Isso nunca se alterou. Todas as instituições, a polícia, o judiciário, os espaços da política parlamentar, do executivo, os meios de comunicação, a indústria cultural, a propriedade da terra, depois tudo que vem em cima da terra, os bancos, as fábricas, tudo sempre foi deles. Tudo que surgiu em cima da terra é herança dos que eram donos da terra antes do fim da escravidão, ou pior ainda, foi entregue para os interesses internacionais, aqueles que dominam a nossa economia. Duas dimensões. Genocídio. Precisou que os brancos se matassem entre eles. A nossa história não é considerada nem para o conceito de genocídio. Sabe por quê? Porque como a ideia de genocídio, a ideia de genocídio é criada na Segunda Guerra. Então os países se reúnem numa sala e fundam as Nações Unidas. E com a fundação das Nações Unidas, o que eles fazem? Eles assinam um documento. Qual é o nome desse documento? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Precisou que os brancos se matassem entre eles para assinarem documentos dos países do planeta em torno dos direitos humanos. Por quê? Não é a nossa história que é considerada para a construção de um pacto mundial de direitos humanos. Por quê? Porque nós não somos humanos. Porque negros não são humanos. Porque indígenas não são humanos. Porque nós nunca fomos considerados humanos. A categoria humanos e a categoria direitos não foi construída para nós. Nunca foi. Nesse sentido, o que nós estamos vendo agora é só a continuidade da história de sempre. E existem duas dimensões necessárias para o passo seguinte. Porque não é falta de competência, não é falta de força, não é falta de talento, não é falta de coisa bonita, de produção, de criatividade, de nada. Nós temos isso tudo. Nós somos foda. Será que outro povo conseguiria sobreviver tendo a história que nós temos?
Eu não vou dizer que não, mas o que eu posso dizer é que nós sobrevivemos. Então eu boto em dúvida esse outro povo que poderia viver e sobreviver. Eu tenho dúvida deles, de nós eu tenho certeza que nós somos foda. Então tem duas dimensões do que nos falta. A dimensão da consciência, porque é preciso recuperar essa história e nos organizar em torno dela, e a dimensão da organização, que é a demanda que a companheira traz, e eu termino com essa. Porque é preciso unificar, é preciso se organizar. Porque muita força desorganizada não consegue libertar o nosso povo. Entender o lugar onde eu estou, o lugar onde eu devo estar, por que eu estou nesse lugar, né? Essa consciência, embora ela carregada, ela não é imutável, então ela tem que crescer. Se nós estamos aqui, nós estamos buscando algo diferente e a gente tem que levar isso para outras pessoas. Eu acho que é mais do que uma missão que nós temos, né? Como militantes, como participantes de movimentos, eu acho que é um pouco disso, tá? Então eu queria que vocês falassem alguma coisa a respeito, que na verdade foi o que eu entendi muito na fala de vocês, esse etnocentrismo. Então, o meu povo, a minha raça, mas e o resto? E qual é o limite desse meu? Será que é só isso aqui mesmo? Não é um pouquinho mais para lá, mais para cá, enfim. Tá? A minha questão seria essa. Mas uma questão, Douglas, que é o poder que nós temos e não sabemos expor esse poder. E a gente sabe que sozinho não somos nada, não somos ninguém. Mas quando nos juntamos aos demais e às demais, aí sim a gente tem força. Eu, particularmente, busco uma nova alternativa para que a gente vá, de fato, ao ponto central para uma discussão, para uma luta, porque assim, quando a gente é convidado para ir para o Paulista, a gente vai, quando a gente é convidado para ir para a gente vai, e parece que é mesmo. Alguém tem que estar na frente para dar essa linha de segmento para que a gente possa ir, né? Eu penso sobre o que a companheira fala do nosso poder, é a medida da violência com que a gente é tratado. Então, olha só o que os caras estão fazendo, que não é novo na história, né? Então, a gente olha para a proporção da opressão do Estado em nome dos interesses de uma elite estúpida que nunca teve projeto de país, que nunca pensou construir um país, uma nação, do ponto de vista do conceito, né, do que significa uma nação, nação que tem um povo, que se alimenta e que enriquece junto com esse povo, de uma nação que, para ser nação, para se constituir enquanto nação, é preciso que haja um propósito que seja do povo que compõe essa nação. Como as elites nunca se reconheceu parte da maioria do povo brasileiro, esse povo nunca foi parte dos projetos dela. Logo, ela nunca teve uma proposta de nação. Nós não temos uma elite que tenha se preocupado com isso em algum momento. A preocupação histórica das elites brasileiras sempre foi fazer uso do nosso território, das riquezas nacionais, da maioria do povo brasileiro, para os seus interesses. E para isso, sempre que foi necessário, oprimiu radicalmente e dilapidou as riquezas nacionais. Sempre entregou para interesses internacionais, garantindo assim a sua boa vida. Violentaram no antepassado seu, sequestraram no antepassado seu, que impediu que você fosse direito de ser tu. De estar ligado a essa história, não ter direito à sua história. Eu encontrei aqui em São Paulo um movimento que está levantando, chamado Levante Indígena, na USP, onde está reunindo essas pessoas que estão se encontrando, e está vindo um debate, e está vindo uma discussão que está sendo até polêmica, mas nesse sentido de retomar essa história, tornar ela visível, das pessoas se encontrarem nesse tempo. Porque isso é importante para a formação do indivíduo, para você se sentir com os pés no chão, saber de onde você veio. É interessante, ouvindo assim, traduzão, porque tem a questão do território, mas aí ainda é território e espaço. Por que os povos originários e os quilombolas são mais perseguidos? Porque tem uma disputa, que é o território. O sistema capitalista faz do território comércio. E nós, indígenas e o quilombo, vivem em comunidade, no coletivo. E isso é entrave para o sistema capitalista.